Olá, meus amigos, um excelente dia para geral, que Deus abençoe rica e abundantemente você que está aí no trabalho, você que está em casa, você que está na rua, você que está planejando sair, fazer algo, que isso aí seja bem sucedido, se for bom aos olhos do Senhor, amém? Então hoje a palavra que eu tenho para vocês aqui é sobre Neemias, um homem conhecido pela galera que lê a Bíblia. É funcionado também esse livro de Neemias numa escola bíblica dominical por aí, quando se fala de respeito, de boa vontade, de fé. Bom, então vamos lá. Capítulo 1 do livro de Neemias, que diz assim, galera. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quileus, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Então, quando esse povo chegou até Neemias, Neemias era, para quem não sabe, era copeiro do rei Artaxerxes. Ele vivia aí na fortaleza de Suzã. Então, Judá naquela época tinha sido sitiada, tinha sido quebrado os muros de Jerusalém. As pessoas tinham 3 opções ali. Algumas foram levadas a cativeiro para ser escravo, outras morreram durante esse ataque. E os que ficaram lá estavam em grande miséria, em grande desgraça, passando fome. Então, quando os irmãos, parentes, amigos de Neemias que foram para esse lugar, passaram para Neemias quando ele perguntou o que tinha acontecido com o povo, a galera falou: Neemias, olha, alguns foram cativos, outros morreram, e quem está lá está em grande miséria, em ruínas. Então bateu uma tontura na hora em Neemias, ele sentou e chorou e lamentou alguns dias. E depois ele esteve orando a Deus e jejuando, pedindo por solução. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. E quando Deus ele quer fazer algo na vida de uma pessoa, ele não escolhe o melhor, ele não escolhe o mais preparado, ele não escolhe o mais bem sucedido, ele não escolhe o mais bonito, mais feio, mais forte, mais fraco. Ele escolhe quem ele quer, ele escolhe quem tem posição, ele escolhe quem é humilde, ele escolhe quem é aquele que faz as coisas de boa vontade. Você vai entender por que eu estou falando isso. Então Neemias, quando ele foi servir ao rei o vinho, ele tomou do vinho, sendo que o seu semblante estava triste. Então o rei percebeu que Neemias estava triste, esposa do lado. E por que o rei percebeu que Neemias estava triste? Porque Neemias não fazia as coisas de má vontade, não fazia as coisas reclamando, não fazia as coisas de cara feia, não fazia as coisas emburrado, não fazia as coisas chateado. Muitas das vezes tem que parar, galera, de fazer tudo com má vontade, de fazer de qualquer jeito. Às vezes teu pai e tua mãe te pedem um favor, você vai lá com cara triste, como se estivesse sendo explorado por alguma coisa. Às vezes teu marido, a tua esposa, pede um favor, pede algo, e vai com aquela má vontade, faz da pior maneira. Até desanima a pedir. Deus não vai agir com pessoas assim se você não tem capacidade de servir o próximo, se você não tem capacidade de amar. Porque se você ama, vai fazer com boa vontade. Como é que você vai ter a capacidade de receber alguma coisa de Deus com esse jeito? Então Neemias, ele temeu quando o rei perguntou para ele, falou: Neemias, por que está com esse rosto abatido, triste? Não é isso, doença a não ser mágoa de coração. E Neemias temeu, a Bíblia diz aqui, você vai ler que Neemias temeu na hora, porque imagine o rei, a autoridade máxima da época, com a rainha do lado, tomando um vinho. Eu vou parafrasear, a gente não sabe se tinha ali governador, se tinha ali coronéis, se tinha ali comandantes, se tinha ali fazendeiros, para alguma reunião, alguma coisa. A Bíblia não diz isso. Eu estou enfatizando que talvez o rei estava tomando um vinho, comemorando com alguém, e o rei parou ali para poder olhar para Neemias e dar atenção a ele, porque ele conhecia Neemias e sabia que Neemias não era daquele jeito. E Neemias então temeu e soube responder: rei, como pode eu não estar triste se a cidade do sepulcro dos meus pais
foi sitiada, está em ruína. Meus irmãos, meus povos, passando fome, as crianças passando necessidades, casa tudo quebrada, eles morando no relento. E o rei olhou para ele e falou: olha, esse cabra não é chato, ele não fica pedindo favor, ele não fica reclamando, ele não fica ali fazendo as coisas com má vontade. Olha, ele merece, eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar ele. Abre um parente. É porque Neemias era bonzinho, era isso, era aquilo, era o bom, não. É como Neemias vai dizer, porque a boa mão de Deus estava sobre a vida de Neemias. Mas por que a boa mão de Deus estava sobre a vida de Neemias? Porque ele vivia dessa forma, fazendo tudo em perfeito estado, fazendo tudo com boa vontade. Ele podia estar triste, ele podia estar doente, ele podia estar alegre, ele podia estar desanimado, ele podia estar com o problema que fosse, ele podia ter acordado naqueles dias que não estava para ninguém, mas ele fazia um bom trabalho. E isso chamou a atenção do rei. E o rei parou, falou: olha, que pede hoje a mim, eu te faça. Nossa, autoridade máxima, humanamente dizendo, é o cara que poderia resolver qualquer situação daquele momento, humanamente falando, não espiritualmente. E Neemias, o que ele fez? Ele orou ao Deus dos céus. Ele não se empolgou dizendo para o rei: olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei mais o que, peripepê. Não, e a história todo mundo já sabe, galera. Que Neemias com inteligência orou a Deus, Deus deu sabedoria para ele poder falar com o rei, Deus deu graça ao rei para que, graça a Neemias diante do rei para que ele realizasse o pedido. Só que outra coisa, palavra, quando estava tudo combinado, tudo certinho, o rei perguntou: vem cá, quanto tempo você vai voltar para estar aqui de volta? Neemias, copeiro do rei, foi responsável por uma comitiva, foi responsável por uma grande obra, foi para fazer uma casa, não foi para reedificar uma cidade. Imagine Neemias, um homem que servia a mesa do rei, estava ali agora sendo responsável por milhares de homens, que na época era bastante gente, centenas de homens, reedificando uma cidade, mexendo com conta, mexendo com planícia, mexendo com medição, mandando em comandantes, mandando em generais, mandando em soldado, em homens, porque ele foi o responsável, o mentor. É isso que Deus faz na vida de um homem quando ele é fiel. Ele não quer saber se hoje você é aquele carocinho de azeitona jogado atrás do sofá, não. Ele pode pegar e você colocar como príncipe do jeito que quer. Alguém vai olhar para você como o rei Artaxerxes olhou para Neemias. Alguém vai olhar para você e vai te dar a condição de mudar essa situação, assim como Neemias mudou a situação do povo dele naquela época. Mas para que isso aconteça, você precisa seguir Neemias como um exemplo para a tua vida, um exemplo de boa vontade, um exemplo de fé, um exemplo de respeito, um exemplo de determinação e um exemplo de coragem, santidade a Deus. Amém, meus amigos? Espero que vocês aí fiquem com essa palavra, que Deus possa tocar no teu coração para que você entenda o profundo do que eu quis passar para vocês. E vocês aí que tem um amigo, tem uma amiga, que tem um conhecido, um irmão, um pai, que precisa de uma palavra, que está passando uma situação difícil, que está passando uma situação difícil familiar, eu peço a você encarecidamente que pegue esse vídeo e evangelize, passando para eles. E daqui um período eu vou passar para vocês, eu vou deixar o link aqui do Instagram, porque nós vamos estar numa campanha de toda a madrugada, intercedendo pelos nossos entes queridos, intercedendo pelas pessoas que estão doentes, para aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por situações difíceis, nesse momento em que o país está em grande luta na classe pobre. Então vamos com fé, galera. A rapaziada que quiser entender mais sobre Neemias, fica logo no capítulo 1, no capítulo 2, você vai ver a fé e a transformação e como Deus usa quem Ele quer, do modo que Ele quer e do jeito que Ele quer. Amém? E é dessa forma que Deus vai usar você também. Um forte abraço, fique na paz do Senhor.